Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar a nossa formação, nosso treinamento, tudo o que tudo o que você precisa saber da plataforma EBSCOhost. Esta sessão ela é destinada às equipes de biblioteca, porque nós vamos trabalhar de uma maneira mais aprofundada, preparando as equipes para que elas possam orientar os usuários da instituição. Quero dar boas-vindas, dizer que todos vocês são muito bem-vindos a esta sessão. Eu sou Antônio Ribeiro Butres, eu sou especialista em treinamentos da EBSCO. Aproveito para compartilhar com vocês o meu e-mail. Caso vocês precisem em algum momento se comunicar comigo, é só enviar o e-mail que eu atenderei vocês, esclarecendo dúvidas, orientando, trabalhando em conjunto com vocês. E eu faço parte de uma equipe de treinadores para América Latina, Espanha e Portugal. Então, vocês também que porventura estiverem em Portugal, nós temos a Johanna pronta para atendê-los e também toda a equipe da América Latina trabalhando em conjunto. Somos bibliotecários preparados e entusiasmados para poder atender todas as instituições e também os usuários. Antes de nós iniciarmos, eu queria apresentar rapidamente a EBSCO. A EBSCO é uma empresa fornecedora líder mundial em serviços de informação. Nós estamos presentes nos mais variados segmentos, como escolas, universidades, centros de pesquisas, laboratórios, hospitais, sempre com a preocupação de levar informações de fontes confiáveis e também muitas soluções para as bibliotecas, como bases de dados, livros eletrônicos, o sistema de busca integrada, Folio, né, que estamos aqui trabalhando também com as instituições. Todo o nosso trabalho está pautado na nossa missão, que é transformar vidas, fornecendo conteúdo relevante e confiável, quando, onde e como as pessoas precisam. Bem, feita esta parte introdutória, vamos estabelecer os objetivos dessa sessão. É sempre muito importante nós conhecermos, né, e entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós queremos que ao final vocês compreendam os valores das bases de dados, bem como saibam implementar diferentes estratégias para recuperar conteúdos úteis para as suas atividades diárias de pesquisa, de estudo, reduzindo o tempo de pesquisa. Esses objetivos, né, eles vão estar totalmente integrados com a interface que nós vamos conhecer já já, ok? Bem, como que nós vamos conduzir esta apresentação? Eu preparei uma agenda, é uma agenda bem simples e ela tem os seus tópicos, os seus temas interligados. Então, nós vamos começar realizando uma revisão de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que são bases de dados, o que são periódicos científicos, o que são os artigos, até porque vocês precisam ter essas informações muito latentes para que vocês possam auxiliar os usuários da biblioteca, né? O porquê que o usuário deveria consultar uma base de dados? O que eles vão encontrar de fontes de informação ali? Nós temos uma ideia, né, do que a biblioteca nós vamos lá, e isso os usuários, em modo geral, têm esta ideia de que eles estão indo na biblioteca para buscar livros nas estantes. E o universo da biblioteca é muito mais rico, é muito mais amplo do que isso. Então, nós vamos revisar alguns conceitos, nós vamos conhecer a nova interface, mostrar como que vocês podem fazer pesquisas básicas e avançadas, conhecendo e aplicando os filtros, fazendo uma gestão eficiente dos resultados, como também vou mostrar como que se cria um ambiente personalizado para que se possa armazenar, guardar os meus resultados de busca. Vamos ver como buscar por assuntos e por publicação. E, por fim, eu deixo para vocês os locais de apoio e suporte que a EBSCO disponibiliza. Então, vamos começar por esta parte aqui, revisar os conceitos básicos?
Bem, então vamos lá. O usuário vai consultar as bases de dados da EBSCO via plataforma EBSCO-Host. A primeira pergunta que ele pode fazer é a seguinte: o que é uma base de dados, né? Bases de dados, eu peguei esses conceitos em fontes bem simples, né? Como, por exemplo, o que a Biblioteca Central Irmão José Otão da PUC do Rio Grande do Sul define, né? As bases de dados, elas são coleções eletrônicas que vão armazenar grandes quantidades de informação, só que essas informações elas vão estar organizadas de forma estruturada, possibilitando que a consulta seja rápida a diversos documentos ao mesmo tempo. Então, estas bases elas vão reunir revistas científicas que disponibilizam acesso a artigos, referências, vídeos, entre outros. Então, nós vamos acessar na interface EBSCO-Host base de dados. Só que nós vamos acessar bases de dados, essas coleções eletrônicas que vão reunir periódico científico, acadêmico e científico, que é um tipo de publicação seriada que se apresenta sob forma de revista, boletim, anuário. Ela é editada em fascículos com designação numérica, ela segue uma numeração de forma cronológica e intervalos pré-fixados. Ou seja, o nome já está dizendo, é um periódico científico, ele tem uma periodicidade. Isso é por tempo indeterminado. Então, as bases de dados, elas vão reunir os periódicos. E o que nós temos dentro dessas revistas, dentro desses periódicos? Os artigos científicos e acadêmicos, que são textos que apresentam os resultados de uma pesquisa acadêmica e científica sobre um tema específico. Esses resultados, né, dessas pesquisas, eles são publicados nestas revistas para que haja um compartilhamento com a comunidade acadêmica e científica mundialmente. Então, nós, quando acessarmos a interface, nós vamos acessar os artigos que estão nas revistas que compõem estas bases de dados. Estas bases de dados, elas estão aqui, hospedadas nesta interface chamada EBSCO-Host. E aqui nós já temos na parte central o menu dessas bases de dados. Aqui você vai ver as bases de dados da EBSCO que a sua instituição tem assinatura. Só vai aparecer nesse menu as bases de dados assinadas pela sua instituição. No meu caso, se vocês observarem, eu estou aqui, olha, numa plataforma de demonstração. Aqui vai aparecer o nome de cada instituição, porque essas plataformas elas são configuradas de acordo com o contrato de assinatura que cada instituição faz. Então, aqui vocês vão visualizar somente as bases de dados que a sua instituição tem assinatura. Diante desse menu de bases, vocês podem deixar todas marcadas, o que vai significar que quando eu realizar as buscas, eu vou consultar, vou recuperar os conteúdos que estão dentro dessas bases, ou eu posso selecionar somente as bases de dados que eu quero que sejam as provedoras de informação. A minha recomendação é sempre deixar todas marcadas. Quanto maior for a base de consulta, melhor será o resultado que você vai encontrar. Ou melhor, serão os resultados que vocês vão encontrar. Então, eu já tenho a interface, já sei quais são as bases de dados. E se eu quiser conhecer quais são as revistas que compõem estas bases de dados? Vou recapitular aqui para que a gente tenha sempre didaticamente esta sequência. Bases de dados, reunindo periódicos, que traz os artigos científicos. Então, eu já sei quais são as bases de dados, quais são as revistas. Eu posso consultar a lista de revistas aqui em navegar por, eu posso consultar as publicações,
ou eu posso vir aqui na busca avançada e em publicações eu consigo selecionar a base de dados, fazer uma consulta para saber se uma determinada revista, se uma determinada publicação faz parte desta base de dados, ou eu posso visualizar a partir de uma ordem alfabética ou desta régua aqui alfabética, consultar os títulos que compõem esta base de dados. Então, no caso da Academic Search, eu tenho esta listagem aqui. Sempre que a revista trouxer os artigos que estão compondo ela em texto completo, vai aparecer a sinalização PDF ou HTML, ou os dois. Aqueles títulos que não têm esta identificação, nós vamos acessar as informações de forma referencial, o que não diminui em nada a importância da base de dados. O conjunto, né, a reunião de conteúdos em texto completo e conteúdos que trazem somente a referência é que faz esta base de dados ser muito poderosa. Ela se torna uma base robusta porque ela traz as informações que são necessárias para as pesquisas. Bem, já sabemos então que eu posso consultar a revista, chegando, né, até mesmo aos artigos. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui uma publicação aqui, vamos exemplificar para vocês terem isso de uma forma mais clara. Vamos imaginar que eu consulte aqui esta revista, a AANA Journal. Aqui eu tenho todas as informações relacionadas a esta revista, inclusive a periodicidade. Lembre-se, o periódico científico, ele tem cronologia e há publicações em intervalos pré-fixados. Nesse caso, esta revista, ela tem 6 publicações anuais, o que significa que ela é uma publicação bimestral. E aqui nesta lateral, eu já consigo acessar, por exemplo, o fascículo 4 de agosto de 2026. Ao clicar aqui, eu tenho acesso aos 10 artigos que compõem este volume da publicação. Esta revista de agosto traz 10 artigos e os 10 artigos eles estão aqui e eu posso clicar aqui, por exemplo, no PDF, vai abrir o artigo que está publicado neste volume da revista. E aqui eu posso fazer a leitura, eu posso salvar, ver como citar, ou seja, estas informações que estão aqui, nós vamos conhecer já já. Bem, entendemos a dinâmica da base de dados, né? Nós vamos usar as caixas de busca de uma forma simples ou de uma forma avançada. Aqui na página inicial, eu tenho aqui uma possibilidade de iniciar introduzindo aqui uma palavra-chave, um título, um autor. Eu posso iniciar a minha busca também com auxílio de um prompt, de uma inteligência artificial. Eu posso clicar aqui e descrever, né, usar esse prompt, usar uma linguagem natural para elaborar a busca, para elaborar a pesquisa, ou eu posso aqui, de uma forma mais elaborada, mais estruturada, fazer a combinações de termos interligando com os operadores booleanos, especificando em que parte do documento eu quero que a minha palavra-chave seja buscada. Eu posso adicionar mais linhas. Eu posso ainda ter opções de busca para que oriente a interface na busca dos resultados, como eu também tenho aqui as opções de busca. Eu posso estabelecer um modo no qual a interface vai realizar a minha busca, com o auxílio de a partir da introdução de um pequeno trecho, né, usando o Smart Text, por proximidade, localizando
todos os meus termos ou qualquer um dos meus termos, aplicando expansores. Aqui no caso, os expansores, eu posso aplicar mais de um, eu posso aplicar todos, se assim eu desejar. Para aqueles que querem entender um pouco mais em profundidade o que são cada um desses modos de busca e cada um desses expansores, ou seja, o que eles fazem, eu posso vir aqui, clicar na interface EBSCO Connect, que eu já vou ser direcionado para a plataforma onde há a explicação detalhada do que cada um desses modos de busca faz, como também cada expansores atua na estrutura de pesquisa. Temos ainda no menu lateral aqui a possibilidade de trocar o idioma desta informação. A partir do momento que eu seleciono o português, eu vou ter essas informações aqui, traduzidas para o nosso idioma. Bem, a partir daí, nós podemos já iniciar, né, a nossa busca, realizar a nossa pesquisa. Já sabemos qual é a procedência da informação, de onde a plataforma está buscando as informações. Já sei que eu posso começar a minha busca de uma forma básica, avançada ou com uso de IA. Antes, eu vou precisar apresentar outros recursos da plataforma para que depois a gente faça um exercício prático e traga todas estas ferramentas interagindo ao mesmo tempo. Como que nós vamos fazer agora? Conhecer este menu superior aqui. Nós temos a nova busca, que ao clicar eu volto para a tela inicial. Eu tenho aqui o navegar por. Esse navegar, eu tenho tanto acesso, como eu já mostrei, às publicações que compõem cada uma das bases de dados, como eu acesso também os tesauros destas bases de dados. No caso da Sinal, que é uma base de dados na área de enfermagem, que já trabalha com este tesauro que é muito utilizado, que é o Sinal Headings, e a Medline, que é uma base na área da saúde, que utiliza o MESH, que é o Medical Subject Headings, que é um vocabulário controlado e hierarquicamente organizado, inclusive é o mesmo que a PubMed utiliza, ele vem aqui já em destaque. Tanto o tesauro de cada uma das bases de dados, quanto esses aqui, o Sinal e o Medline, eles também podem ser visualizados e acessados aqui no menu da busca avançada. Então, eu posso clicar aqui, seleciono a base de dados, porque já está relacionada a base ao tesauro que ela utiliza, e aqui eu posso fazer a consulta do termo que eu estou utilizando ou que eu pretendo utilizar para verificar se há outro equivalente, correspondente, que eu também posso aplicar, melhorando os meus resultados de busca. Outro recurso que a plataforma traz são as ferramentas de pesquisa. Neste caso, eu tenho aqui configurado para esta interface o Publication Finder, que busca por publicações, como também o acesso à plataforma EBSCO Connect, que nós vamos ver ao finalizar esta sessão, que são informações relacionadas aos nossos canais de apoio e suporte, ou seja, o que vocês precisarem de apoio, suporte, tutoriais, informações, tudo nós vamos encontrar aqui na interface EBS Connect. Inclusive, quando eu mostrei ali, né, os modos de pesquisar aqui, olha, as opções de busca, o modo e os expansores, o EBSCO Connect já aparece aqui para gente. E, por fim, nós temos os links externos, que podem ser configurados de acordo com os pedidos das instituições, remetendo ao site, por exemplo, da biblioteca, a outra interface que a EBSCO tenha, que pode ser acessada a conteúdos, como é o caso da Business Interface,
ou acessar outras bases de dados da EBSCO, ou seja, são links externos que é possível colocar este caminho para orientar o usuário a dar continuidade no acesso às fontes de informação. Bem, já conhecemos quase toda a estrutura da interface EBSCO-Host. Para que a gente possa, a partir dos resultados de busca, armazenar, guardar informações na própria plataforma, nós temos aqui o Meu EBSCO. Aqui é um ambiente personalizado que eu crio uma credencial para acessá-lo, independentemente do acesso que eu já tenho autorizado a base de dados, né? Eu, para acessar a interface, eu já tive que fazer previamente o meu login no ambiente institucional, eu tenho que estar como usuário reconhecido pela minha instituição e autorizado para utilizar, por isso que o acesso à interface EBSCO-Host, ela parte do ambiente institucional, habilitando o usuário a partir das suas credenciais institucionais para acessar. Já estou acessando, já estou aqui. Se eu quiser melhorar a minha experiência de usuário, tendo um ambiente dentro da plataforma para criar e guardar pastas, projetos, guardar resultados de busca e estratégias de pesquisa, visualizar as atividades recentes, criar alertas e para aquelas instituições que têm assinaturas ou aquisições de e-books da EBSCO, eu ainda faço o controle aqui de reservas e empréstimos. Este ambiente aqui, eu preciso ter uma conta personalizada para ativá-lo. Como que eu crio a conta? Preenchendo este formulário com 4 perguntas: nome, sobrenome, endereço de e-mail e a senha. Lembrando que o endereço de e-mail vai ser o e-mail que você fornecer, ele vai ser o seu login, e esse endereço de e-mail pode ser um e-mail pessoal ou institucional. A senha tem que atender a esses requisitos e vocês precisarão dar a concordância para a coleta de dados. Se quiserem conhecer as políticas de privacidade da EBSCO, basta clicar aqui. Criou-se a conta. Nos próximos acessos, vocês vão fazer o login. Observem que eu tenho aqui o meu e-mail cadastrado para login e a senha que eu utilizei. A partir daí, vocês observem que já não aparecerá mais meu EBSCO, e sim o meu nome. E estas ferramentas aqui foram carregadas com informações que em outras sessões eu inseri aqui. O que são esses projetos? Vamos começar a entender parte por parte. Projetos são pastas que eu crio, dou um nome a esta pasta, para que, ao guardar a informação dentro dela, fique mais fácil identificar e localizar posteriormente. Estas pastas, ao ser criadas clicando nesse mais, você pode dar o nome que você quiser. Ou seja, nomes que ficará fácil posteriormente identificar o que tem dentro dela. Por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui doutorado 2027. São informações que eu vou guardar que serão utilizadas no doutorado em 2027. Treinamento de IA. Vão ser informações relacionadas a conteúdos que eu vou precisar para realizar o treinamento de IA. TCC capítulo 1. Informações que eu armazeno que serão utilizadas no TCC quando eu for escrever o capítulo 1. Então, aqui eu guardo essas informações para que depois eu possa encontrar com mais facilidade. Ao clicar aqui na pasta, eu vou acessar os artigos que anteriormente eu guardei aqui. Então, esta pasta, este ambiente aqui do meu EBSCO, ele vai servir exatamente para guardar
armazenar informações. E aí eu tenho também os itens salvos, né? Muitos me perguntam qual é a diferença entre itens salvos e projetos. Itens salvos eu guardo sem esta preocupação de agrupar numa determinada pasta. Aqui eu tenho um repositório pessoal. Eu vou guardando as informações, como eu também posso guardar as estratégias de busca. Criei uma estratégia, tive que interromper a pesquisa, vou continuar posteriormente, eu salvo aqui. E mais do que salvar a estratégia, ela vem com todos os filtros que eu apliquei naquele momento. Então, nesse caso, ela foi salva no dia 24 de julho, às 7h15 da noite, com 172 resultados. Aqui eu já tenho todas as informações. Se eu clicar aqui, ela vai trazer de novo os resultados, talvez não seja mais 172, por quê? Vai depender das fontes que eu estou utilizando, vai depender se houve outros conteúdos sendo integrados, mas tudo que foi aplicado naquele momento se mantém. E aqui eu posso dar continuidade, como, por exemplo, aplicar não somente os filtros que já estavam aplicados, como outros, como, por exemplo, filtrar por datas de publicações, por bases de dados, por tipos de documento, por tesauros, né, termos do tesauro. Eu posso por assunto do cabeçalho principal, classificação Leslie, assunto, publicação. Nós sabemos que há pesquisadores que têm as suas publicações de preferência, né, suas revistas de preferência, como também editores de preferência. Quero filtrar, por exemplo, para conteúdos da Elsevier, da Wiley Black ou da Springer, da Taylor de France, Oxford. Eu posso ir filtrando aqui para chegar mais próximo do que efetivamente nós estamos buscando. Reservas e empréstimos e a criação de alertas. É eu pedir à plataforma que me notifique sempre que tiver novos conteúdos. Estão na parte superior, o ambiente personalizado e as caixas de busca para que eu inicie a minha pesquisa. Algo que também é muito interessante é vocês aqui neste globo saberem que tem a possibilidade de configurar os comandos da interface no idioma que vocês desejarem. Vocês estão observando que todos os comandos aqui estão em português. Se tiver algum pesquisador, algum usuário que prefere, por exemplo, a interface com os comandos em inglês, eu posso alterar aqui e vocês vão ver que todos os comandos ele seguirá o idioma definido neste menu que está aqui na parte superior direita da interface. Bem, vamos fazer agora um exercício para que a gente verifique como que a plataforma traz os resultados para a gente. Bem, eu vou iniciar de uma forma básica, sinalizando que eu quero obrigatoriamente os resultados em texto completo dos últimos 12 meses sobre inteligência artificial. Observe que a plataforma já traz sugestões de termos, eu aplico e ele já traz os resultados para a gente. Bem, esses resultados, outros filtros, se eu quiser aplicar, eles estarão disponíveis aqui, como também os que eu já apliquei se mantêm aqui marcados. A qualquer momento que eu queira excluir algum filtro, basta que eu clique aqui nesse X. Esta lista de resultados, ela está sendo ordenada por relevância e eu posso alternar ou alterar para datas. E está sendo mostrado 10 resultados por página.
posso alterar para visualização de 20, 30 ou 50 resultados por página. Nesses 3 pontinhos aqui, ao clicar, eu vou poder salvar esta estratégia de busca e posso também criar o alerta. A criação do alerta é importante vocês estarem atentos, porque além do nome que vocês vão atribuir a este alerta, vocês vão precisar definir com que frequência vocês querem receber as notificações de alertas, né? Se entrou um conteúdo novo nas bases de dados. Quais são as bases de dados? As que eu sinalizei e que estão alimentando a plataforma. Eu quero uma notificação diária, semanal ou mensal. A partir daí, eu recebo. Se for uma notificação mensal, a plataforma vai unificando todos os alertas e encaminha para você nos 5 primeiros dias úteis do mês, no e-mail que você se logou na pasta do meu EBSCO. Está aqui o e-mail, eu vou criar o alerta e eu recebo a notificação ali. Bem, analisando cada um desses resultados, vocês observem que eu tenho esta bandeirinha aqui, esta está azul e esta está branca. Qual é a diferença? Esta que está azul, este artigo aqui, revisado por pares de um periódico acadêmico e científico, ele já está guardado na minha pasta de itens salvos. Aqui nesta pasta. Por que que eu sei? Porque a sinalização azul significa que já está guardado. Em algum momento eu guardei este artigo nesta pasta. Se eu quiser tirar, deixar de salvá-lo, basta que eu clique novamente, ele ficará branco e ele já não estará mais na pasta de itens salvos. Este aqui não está, eu posso salvar. E assim eu vou analisando os resultados. Nesses 3 pontinhos, eu posso verificar como que eu cito este artigo. Posso selecionar o estilo aqui, temos APA, AMA, Chicago, Harvard, MLA, Vancouver e também a ABNT, já é a ABNT 6023 de 2018, tenho a referência prontinha aqui, basta que eu copie e leve para o meu trabalho. Posso também exportar esta referência para gerenciadores de referências bibliográficas como Mendeley, Notes, Zotero, Bibliotex, sem nenhuma complicação. Posso adicionar ao projeto. Lembra do nosso projeto aqui? Eu posso ir guardando aqui, selecionando o projeto que eu desejar e eu salvo este artigo. Nesse caso, ele já disse, olha, este artigo já está guardado nesta pasta. Então, não vou guardar 2 vezes o mesmo artigo. Vamos imaginar que eu queira guardar na minha pasta treinamentos. Agora sim, o projeto já está guardado nesta pasta. Se eu quiser guardar em outra pasta ou em outras pastas, basta que eu repita esse procedimento, guardando nas pastas que forem do meu interesse. Se eu quiser criar uma pasta nova, um projeto novo, agora basta que eu clique aqui em Novo Projeto, crie e já armazeno a informação dentro dele. Posso compartilhar e posso fazer download deste artigo aqui. Observe ainda que, além das informações detalhadas deste artigo, como, por exemplo, título, autor, fonte, termos do tesauro, palavras-chave fornecidas pelo autor, resumo, ISSN, DOI, todas as informações, eu ainda tenho as mesmas ferramentas de citar, guardar, compartilhar e fazer download sempre próximas. E aqui eu ainda posso ver estas ferramentas aqui, esses recursos
que a plataforma disponibiliza, como, por exemplo, citado por, né? Nesse caso, esse artigo, a EBSCO rastreou que outros 6 foram citados por ele. Então, se eu clicar aqui, eu vejo os outros 6 artigos que citaram este artigo aqui. Posso ver mais desse tipo. Eu ainda tenho como utilizar ferramentas de inteligência artificial para fazer buscas, consultas dentro do artigo ou solicitar insights sobre este artigo, né? Ao clicar, ele faz em itens informações, insights deste artigo aqui. Se você que está usando a plataforma não está tendo estes recursos disponíveis, se você for bibliotecário, entre em contato com o representante comercial da EBSCO para que ele possa verificar a disponibilidade desses recursos para a sua assinatura. Se você que está assistindo, e nós estamos gravando esta sessão, você que está assistindo, for um usuário final, um aluno, um professor, procure a biblioteca para que o bibliotecário possa fazer contato com a EBSCO e verificar a disponibilidade desses recursos na sua interface, ok? Então, essas ferramentas aqui de IA, tanto do Insight como buscar, pesquisar dentro do artigo, mais desse tipo de conteúdo e o citar por, são recursos que precisam ser configurados na interface da instituição, no EBSCO-host que a instituição tem a assinatura. Algum desses recursos já vem em determinadas bases de dados nas versões Ultimate assinadas, outros a equipe comercial tem que verificar, avaliar para disponibilizar esses recursos, verificar a disponibilidade desse recurso para a assinatura da sua instituição. O que é interessantíssimo nisso tudo é que nós já estamos com muitas ferramentas já integradas nos resultados, facilitando o uso dos nossos usuários na recuperação da informação. E aí nós vamos poder aqui acessar o texto completo, o artigo na íntegra. Observem que todos os artigos que eu recuperei nesta minha lista de resultados virão em texto completo, porque foi um dos filtros que eu apliquei. Pessoal, é muito importante a gente estar atento ao aos filtros que eu utilizo na minha estratégia, como também a composição das palavras-chave na elaboração da estrutura de pesquisa, para que os resultados atendam às nossas demandas e o que nós efetivamente nós estamos buscando, tá ok? Então, fiquem sempre atentos a essa dinâmica de aplicação dos recursos, dos filtros e a utilização correta das palavras-chave para estruturar bem a pesquisa. Bem, PDF. Ao clicar no PDF, vai ser aberto, né, o texto completo. O PDF ele traz a configuração, layout, muitas vezes traz ilustrações, gráficos, tabelas, quadros, né? Então, tudo aqui. Observe que não é um PDF bloqueado. Se eu precisar copiar trechos para citar no original ou utilizar ferramentas de IA em ambientes externos, eu posso. As ferramentas que eu já apresentei, elas estão aqui, incluindo o ESC IA, né? Aqui eu faço perguntas, eu interajo com esse texto e eu ainda tenho no PDF a possibilidade de fazer o download deste artigo em formato de áudio e ouvir posteriormente no meu tablet ou no meu celular, ou aqui clicando neste play aqui,
a plataforma reproduz, ela narra em voz alta este artigo. Este recurso aqui, ele está disponível para o PDF. Vamos ver um resultado que esteja em HTML. Qual é a diferença? Eu tenho aqui as ferramentas que eu já apresentei e o globo no qual eu posso, a partir da seleção do idioma, dentre todos esses idiomas aqui, eu posso selecionar, por exemplo, o português, e a plataforma vai traduzir o artigo do original, em inglês, para o português. O que nós chamamos atenção é o que está destacado nessas tarjas aqui, que é uma tradução gerada por um programa de tradução automática, traduzido por um programa da Microsoft, e a gente precisa validar, precisa verificar o que foi traduzido, ainda mais que nós estamos trabalhando com conteúdos técnicos, científicos, a validação desse conteúdo traduzido é mandatória. Ok? Bem, conhecemos a estrutura da plataforma, todos os recursos, as ferramentas novas que estão disponíveis, as ferramentas de IA. Se de tudo isso que nós visualizamos aqui, em algum momento você precisar esclarecer alguma dúvida, buscar auxílio, né, nos nossos materiais de apoio e suporte, podemos vir aqui no EBSCO Connect. Esta plataforma é uma plataforma de apoio e suporte da EBSCO. Todos esses tópicos, esses pontos que eu apresentei durante a sessão, eles estão aqui listados e eu posso clicar e obter mais detalhes, por exemplo, do que é uma busca básica, avançada, uso de facetas, leitura de conteúdo, o uso dos tesauros. Se eu quiser traduzir a página para o idioma, por exemplo, português, eu consigo fazer isso. A plataforma, ela tem esse recurso de acessibilidade, né, para que a gente possa ter as informações no idioma que a gente deseja. E, por fim, eu vou dar uma dica que eu acredito que vai ser também muito útil. Se vocês forem aqui na interface EBSCO Connect, clicar aqui no início, rolarem até recursos de suporte internacional, é possível selecionar o português e vocês vão para a interface EBSCO Connect Recursos em Português. Aqui nós estamos na interface na qual os links para as redes sociais da EBSCO em português estão disponíveis. Eu sugiro que vocês nos sigam, porque tem sempre informações muito valiosas sobre conteúdos, sobre os nossos eventos, sobre os nossos treinamentos, tudo que vocês precisarem conhecer mais e melhor da EBSCO estarão disponíveis aqui, tanto nas redes sociais como no EBSCO Post, que é o nosso blog. Temos também um link direto ao canal no YouTube com recursos e conteúdos em português. A nossa agenda de treinamentos, aqui todos os treinamentos que vocês podem participar, eles são gratuitos, eles estão listados aqui, basta que vocês se inscrevam, né? Então, clicando aqui, vai ter aqui a lista dos treinamentos, quem vai ministrar os treinamentos, datas e horários. Aqui faz a inscrição e já pode participar, né, desses treinamentos aqui. E os materiais do EBSCO Host, como os tutoriais, guias rápidos e práticos, vídeos, todos esses materiais já está dividido pelos produtos e serviços da EBSCO. Vocês podem acessar, fazer o download desses materiais e compartilhar, inclusive, com outras pessoas. Então, eu encerro aqui esta apresentação, este treinamento da interface EBSCO Host, tudo sobre a plataforma para as equipes das bibliotecas e também para os usuários que porventura estão ou estarão assistindo futuramente este vídeo.
Usem, usufruam e se precisar de esclarecer alguma dúvida, precisar de apoio e suporte, basta enviar um e-mail para qualquer treinador da equipe de treinadores da EBSCO e eu me incluo nesta equipe. Meu e-mail é arribeiro@ebsco.com. Muito obrigado e até a próxima.